ela não contém erros, ela é infalível, ela não pode e nem consegue errar. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que está contido na nossa Bíblia é verdade, é verdadeiro. Promessas ou vão acontecer ou já aconteceram. Então, se existe promessa na Bíblia, como a Bíblia não erra, como a palavra de Deus não erra, ela é infalível, essas promessas ou já aconteceram em algum momento ou vão acontecer em algum momento, ok? Nós falamos de Apocalipse, falamos da questão das promessas da vinda de Cristo, falamos de uma série de promessas também que nós vimos aí na semana passada, ok? Então nós paramos dentro do nosso tema na segunda parte. Nós falamos só da primeira parte. Nós vamos hoje continuar o nosso tema. Vamos lá para a segunda parte, que é a questão do Espírito Santo preservar a palavra. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o Espírito Santo, ele preserva a palavra. O Espírito Santo, ele cuida para que tudo aquilo que está dito a nosso respeito, prestar atenção nisso, tudo que está escrito a nosso respeito vai acontecer porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos convence de uma direção. E qual é a direção que ele nos convence a seguir? A direção da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que Deus é quem conduz a nossa direção. Só que tem um percalço aí no meio do caminho, tem um negocinho que chama livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Direito de escolha. Vamos participar, gente. Para a gente entender, a gente tem que participar. Livre-arbítrio é o direito de escolha. Deus, então, nos deu um direito de escolha. Ou seja, eu posso escolher seguir a direção e a vontade de Deus, ou eu posso escolher seguir a minha vontade e a minha direção. Se eu saio do centro da vontade de Deus, eu agora falo para o Espírito Santo o seguinte, aqui, não intrometa na minha vida. Eu vou seguir a minha vontade. Então não intrometa na minha vida. Eu não quero que você me guie nas vontades de Deus. Eu vou fazer do meu jeito, da minha vontade. É assim que funciona a questão do livre-arbítrio. É bom isso para nós? É bom? Não é bom? Por que não é bom? Porque quando eu sigo a vontade de Deus, a direção de Deus, Ele me protege dos erros. Ele me protege daquilo que está errado. O Espírito Santo vai sempre acender a luzinha lá. Ei, está errado aí. Não vai por esse caminho não. É esse aqui, ó. Não é? Por que ele faz isso? Porque ele tem de preservar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, ela está onde? Aonde eu conheço, entendo e vejo a vontade de Deus para mim? Aonde eu encontro isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. E como ela não erra, tudo que está escrito ali a meu e a seu respeito vai acontecer. Ok? Até aqui? Então, semana passada, nós falamos sobre a questão da Bíblia reivindicar essa questão da verdade, do não errar, dela ser infalível, ok? Vamos lá então, vamos trabalhar, vamos ler lá Filemon, capítulo 1, verso 19. Prepara a sua Bíblia aí que nós vamos ler muitos textos bíblicos para nós entendermos essa questão. Amados, o que mais vai acontecer aí fora são as pessoas falando para você que a Bíblia está errada. É o que mais vai acontecer. E dentro dos textos que nós vamos ver aqui, que nós vamos ler, são textos que você vai conseguir provar
para as pessoas que quem está errado é elas, e não a palavra de Deus, ok? Filemão, capítulo 1, verso 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você deve na própria vida. Amém. O que nós estamos falando com esse texto aí? Nós vamos falar dos manuscritos autógrafos. O que são manuscritos autógrafos? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar desse manuscrito? Manuscrito autógrafos. Já ouviu falar, Rodney? Manuscritos autógrafos. São os originais, mas não os originais impressos. Oi? Isso, são aqueles manuscritos que estão lá enroladinhos em papiros, em peles de animais, escrito de próprio punho pelo autor. O que nós acabamos de ler aí? Paulo dizendo o quê? Que eu, Paulo, escrevo de quê? Próprio punho. Oi? Filemão 1,19. Paulo, então, está falando que ele escreveu a carta de Filemão de próprio punho. Ok? Romanos 16, 22. Vamos lá. Romanos 16, 22. Vocês fazem ideia de quantos manuscritos desta forma existem hoje? Aproximadamente 25 mil. Olha para você ver que interessante isso. Dizem, teólogos dizem, historiadores dizem, para você ter uma ideia, que existe uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. E outros dizem que essa terceira carta ela está misturada entre 1 e 2 Coríntios. Olha para você ver que interessante isso. Vale a pena buscar isso aí. Pode ler lá, Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo do Senhor. Olha que bacana. Olha que bacana. Quem foi que escreveu isso aí? Quem foi que escreveu esse manuscrito? Romanos. Foi Tércio. Paulo ditou a carta aos Romanos para Tércio e Tércio escreveu essa carta. Então, quando nós falamos da questão da Bíblia não conter erros, nós temos que provar também, dentro desses manuscritos, que esse manuscrito um dia existiu e existe ainda. Que ninguém tirou da cabeça, foi lá e escreveu carta aos Romanos. Ele pegou um original, alguém pegou esse manuscrito original e transcreveu esse manuscrito. A prova de que ele existe está dentro do próprio manuscrito. Ok? Até aqui? 2 Pedro 1, 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Acharam aí? Pode ler, varão. Morreu aí? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, jamais as Escrituras vieram do próprio homem. Homens escreveram guiados por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, se o homem, quando ele escreve os textos bíblicos, ele é guiado pelo Espírito Santo, não existe erro. Porque o homem é falho, mas o Espírito Santo de Deus não é falho, porque ele é guiado por uma origem. O Espírito Santo ele é guiado por qual origem?
Quem guia o próprio Espírito Santo para que ele nos guie? É Deus. Então a origem do Espírito Santo ser guiado é o próprio Deus. Deus erra? Deus pode errar? Então automaticamente a Bíblia não erra. Simples assim. Então esses manuscritos que nós acabamos de entender agora, os autógrafos, são manuscritos que ainda existem, que estão em rolos de papiro ou em peles de animais, que foram escritos à mão. À mão. Os próprios escritores foram lá e escreveram, ok? Se não foi Paulo, por exemplo, foi Tércio, mas ditado por Paulo, ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Anotaram os textos? Ok. Vamos falar agora um pouquinho dos apócrifos. O que são textos apócrifos? Alguém sabe me dizer? Hein? Textos não inspirados. Também. Textos que não foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Esses livros, esses escritos, eles não estão na nossa Bíblia. Por que eles não estão na nossa Bíblia? Porque eles não passaram pelo cânon. Cânon é uma reunião de pessoas que definem quais são os livros verdadeiramente inspirados por Deus. Esses livros são válidos? Não são válidos. Por que eles não são válidos? Porque foram homens que escreveram, não inspirados por Deus, e colocaram como se fossem apóstolos ou profetas que tiveram escrito esse livro. Ou seja, mentira. Mas, pastor Rodrigo, Fala, irmão. lá em 2 Macabeus, Macabeus. capítulo 12, versículo 32, Sim. diz o seguinte: ofereçamos aos mortos os vossos sacrifícios para que eles se salvem. Sim. E a Bíblia tem respondado, para que se joguem a vida e se salvem. Lá em Romanos, Tira a máscara, pastor, porque não está dando para a gente ouvir o senhor. Hebreus 9, 27, está escrito: ao homem fica determinado a morrer Uma só vez. Então, aí está o erro do livro apócrifo, porque exatamente ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas o livro Macabeus tem uma sequência muito grande, porque os Macabeus também ajudaram na preservação de Jerusalém. Sim. Eles recuperaram Jerusalém e devolveram. Sim, eu ia chegar lá nessa história. Não, mas é isso, eu gosto disso, porque o senhor me adianta. A história é essa mesmo, a gente tem que trabalhar junto, pastor. É isso aí, temos que crescer junto. Nós estamos aqui para aprender juntos. Amém? Então eu quero ouvir todo mundo. Quero ouvir o pastor, o nosso pastor, quero ouvir vocês. A ideia é essa, vamos aprender junto. Nós estamos dentro de uma sala de aula. Amém? A hora de tirar dúvidas é agora, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre os apócrifos, né? Os apócrifos, a grande maioria deles, na verdade, são uma mentira. São histórias criadas por homens, e esses homens pegam esses livros e colocam como se fossem algum profeta ou algum apóstolo que o escreveu. Mas na verdade não foi. São histórias inventadas por eles, ok? Aonde eu encontro esses livros? Aonde eu encontro os apócrifos? Na Bíblia Católica, eu encontro esses apócrifos ali, não é? Mas e os pseudos epígrafos? Nome difícil, né? Pseudo-epígrafos. O que são os pseudos epígrafos? São exatamente esses livros. Quais são eles?
Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros. Esdras 3. Olha para o senhor ver. São vários. Existem vários desses falsos escritos. Não é? Vamos lá em Mateus 24, 35. Oi, meu irmão. Uma das falhas mais gritante, e por isso que esses livros da forma estão passados lá no plano, é porque um dos autores, não sei se é Tobias ou deles aí, que no final ele pede desculpa pelos erros que ele cometeu. Tobias. Como é que de Deus agora para trabalhar certo, segundo o Espírito Santo, eu pede desculpa porque errou em alguma coisa? Tobias, pastor. Tobias, ele que no final vai lá e pede desculpas. É demais, né? Pelo que ele escreveu. Nesses livros nós vamos encontrar falsas doutrinas. Isso é muito perigoso. Um exemplo é a doutrina que o pastor acabou de falar, que é a questão das pessoas batizarem pelos mortos. Não é? Essa doutrina é muito conhecida pelos mormons. Os mormons, eles se batizam pelos mortos. Não é? Então tem algum ente querido lá que morreu sem a salvação, eles vão lá e se batizam por ele para que ele seja salvo. Não é? Isso não existe. Não é? A salvação ela é individual. Ok? Vamos lá, Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Interessante esse texto. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em nós hoje, nós nos nossos dias. Eu acordo cedinho, começo a trabalhar, mas eu já estou pensando no final do dia, correto? Não é assim? Eu começo o dia já pensando no final do dia. Eu começo a minha semana já pensando no meu final de semana. Plena segunda-feira, eu já estou pensando no meu sábado, no meu domingo. Eu começo o meu mês já pensando no 5º dia útil do próximo mês. Seja bem-vindo. Não é assim, pastor? Eu já começo o meu mês, hoje já é 3 de abril, eu já estou pensando no 5º dia útil do próximo mês. Não é assim? Eu passo o meu ano pensando no meu final do ano, nas minhas férias. Não é assim? Nós não somos assim? Só que nós não prestamos atenção que nós estamos tentando abreviar os nossos dias. Já parou para pensar? Que você mesmo está abreviando o seu dia? Está abreviando os seus anos? Está abreviando a quantidade de dia que Deus promoveu para você viver? Você quer que chegue tão rápido o dia, o final da semana, o final do mês, o final do ano? Você está falando para Deus o seguinte: ô Deus, acelera o negócio aí, porque eu quero morrer mais cedo. Vocês entenderam isso? Entenderam mesmo? Deus fez os dias, semanas, mês e ano para que você aproveite, para que você viva intensamente dia após dia. Então, por que eu quero abreviar o meu dia? Por que eu quero abreviar a minha semana? Por que eu quero abreviar o meu mês? Por que eu quero abreviar o meu ano? Passarão céus e terra, e a palavra do Senhor não passará. Mas se eu quero abreviar isso, eu estou falando para Deus que eu quero que passe tudo mais rápido, que isso acabe logo, que eu não estou gostando do meu dia,
que eu não estou gostando da minha semana, que eu não estou gostando do meu mês, que eu não estou gostando do meu ano. Aí Deus olha para você triste e pensa, tudo que eu fiz durante o dia foi para você e você quer que passe rápido. Tudo que eu fiz para a sua semana foi para você aproveitar e você quer que passe rápido. Já parou para pensar nisso? Se a palavra do Senhor diz que passarão céus e terra e a palavra dele vai continuar, ele está dizendo para você o seguinte, aproveite o que eu estou te dando. Porque a minha palavra é eficaz, é verdadeira. Aproveite o que eu estou te dando ao máximo. Pare de tentar abreviar aquilo que eu fiz para você aproveitar. Gente, hoje é domingo. Nossa escola dominical começa exatamente às 9. Vai terminar exatamente às 10. Mas você fica aí na cadeira, não acaba, nossa, não acaba. Aproveita esse tempo que Deus está te dando. Aproveita esse tempo. O nosso culto começa um aqui às 17h30, outro às 18h30. Aproveita esse tempo que você tem ali no culto com Deus, porque Ele preparou esse tempo para você. Não tenta abreviar o tempo, não. É pior para nós. Entendem isso? A palavra de Deus é infalível. Se Deus está te dando esse tempo, aproveita esse tempo para tirar coisas boas dele. Aproveite para aprender. Aproveite para estudar. Aproveite para entender um pouquinho mais de Deus. Amém? A verdade nas Escrituras. No grego, a palavra verdade é emetin, que significa confiável ou correto. João capítulo 14, verso 6. Vamos lá. Sempre que você achar que o seu dia está ruim, que a sua semana está ruim, que o seu mês está ruim, que o seu ano está ruim, lembre disso. Que o que você está fazendo é abreviando o seu tempo de vida. Amém? Arrumou o microfone? Graças a Deus. Oi. João, capítulo 14, verso 6. Pode ler, varão. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quem é a verdade? Deus é a verdade. Ele é a vida. Não tem outro caminho. Eu não tenho um outro livro que tenha mais verdades do que a Bíblia. Eu posso ler vários livros. Eu tenho vários livros lá. Sempre que eu compro, eu leio. Todos os livros que eu tenho lá estão lidos. Não tem nenhum no pacotinho. Todos estão lidos. Mas nenhum deles tem tanta verdade e são infalíveis igual a Bíblia. Eis-me aqui. Não entendi, pastor. Me permite ler o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Agora, varão. Deixa eu dar ele lá. Agora. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Forte. Interessante. Nada podemos contra a verdade? Senão em favor da própria verdade. Não adianta eu querer escapar de forma nem de lado nenhum. De qualquer forma, eu tenho que ir a favor de quê? Da verdade.
Vamos lá em Romanos 3, 4. 2 Coríntios 13, 8. Romanos 3, 4. Vamos lá. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Interessante esse texto, que ele fala exatamente o que a gente faz ao contrário. Seja verdadeiro Deus e... Lê para mim de novo. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Só que nós fazemos o contrário. Nós preferimos confiar e acreditar no homem e deixar as verdades de Deus de lado. Eu prefiro tomar conselho com o homem do que tomar conselho com Deus. Porque muitas das vezes o homem fala aquilo que o seu ego quer ouvir. E Deus vai lá e fala aquilo que o seu ego não quer ouvir. Aí eu prefiro ficar com a mentira do homem, que amaciou e massageou o meu ego, do que com a verdade de Deus, que falou aquilo a qual eu não queria ouvir. Aí, depois que o negócio dá errado, bagunça tudo, eu ainda jogo a culpa em quem? Em Deus. Isso é incrível, né? A verdade está escancarada na nossa frente, o texto bíblico está escancarado na nossa frente, e eu ainda prefiro ficar com a mentira do homem. Romanos 3, 4. Amém? Vamos lá, João 17, 17. Esse é um clássico. Esse texto é um clássico. João 17, 17. Abre aí. Lê para nós, varão. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-se na verdade, porque a palavra é... Vou perguntar para você, qual é a forma de santificação? Qual é a maneira de santificação? Como eu busco a santificação? Conhecendo a verdade. E aonde está essa verdade? Na palavra. Simples assim. Quer se santificar? Quer buscar a santificação? Busca na palavra. Tudo que você precisar está lá. É a verdade. Conhecereis a verdade? Se aproximar de Deus, pastor. E como que eu me aproximo de Deus? Praticando a verdade. Para mim praticar a verdade, eu tenho que saber como praticar. E aonde eu vou aprender a praticar? Gente, tudo se liga e termina na palavra. Não tem outro caminho, varão. Não tem para onde ir. Eu posso ficar tentando achar jeitinhos que não vão funcionar. Para que eu vou perder tempo nisso? Eu vou direto na palavra. Até aqui tranquilo? Hebreus capítulo 6, verso 18. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corrimos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Impossível Deus mentir. Amados, é impossível. Tira da sua cabeça que algum dia, em algum ponto, em algum lugar, em algum texto, exista uma mentira. Porque é impossível
que Deus minta. Tira da sua cabeça isso. Nunca leia a Bíblia pensando que ela possa estar errada em algum ponto, porque é impossível o escritor da palavra mentir. Quem é o escritor? Qual é a origem? Deus. Lembram da nossa primeira lição, que nós falamos da origem dos escritos bíblicos? A origem é quem? É Deus. Se Ele é a origem, e é impossível que ele minta, é impossível a Bíblia estar errada. É impossível. Amém? Tito 1:2. Tito 1:2. Vai falar quase que a mesma coisa. Pode ler, Varão. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Qual é a nossa regra de fé? O que é a nossa regra de fé? É a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se eu quero caminhar, se eu quero prosperidade, se eu quero saúde, se eu quero uma família unida, a minha regra de fé vai me ensinar isso. E se eu seguir o ensinamento da minha regra de fé, eu vou ser próspero, a minha família vai ser uma família unida, eu vou ter saúde e tudo mais, porque eu vou seguir uma regra de fé a qual o escritor não mente, é infalível. Ok? Até aqui? Tranquilo? Vamos fechar em Mateus 15, 3, 6. Vamos fechar essa parte aí com Mateus 15, 3 ao 6. Pode ler, Varão. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que esse texto está falando para nós? Que a autoridade da Bíblia está acima de qualquer autoridade humana. A autoridade da Bíblia, ela está acima de qualquer outra autoridade. Não existe autoridade maior do que a autoridade da Bíblia. A nossa confiança tem de estar nesta autoridade, não fora dela. Está na Bíblia? É certo. Não está na Bíblia? É errado. É assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona. É bíblico? Tem autoridade. Não é bíblico? Não tem autoridade. Eu estava lendo outro dia o Evangelho segundo Allan Kardec. Não, pastor, mas o senhor lê isso? Leio. Sabe por que eu leio? Porque eu tenho que saber o que eles estão falando para me combater. Para me combater as besteiras que eles estão falando lá. Para me combater, eu tenho que entender as besteiras que eles falam. E ali está claro para a gente que a autoridade que nós temos na mão, que é a Bíblia, é maior do que qualquer outra autoridade. Eu aprendo muito com isso. E a cada dia que eu estudo, eu entendo que a Bíblia tem autoridade sobre todas as coisas. Vai um cara, um ser humano, escrever um evangelho. Gente, pelo amor de Deus, tem dó. Mas no final, conforme o pastor Alberto falou, desculpa, quando falaram com a Allan Kardec, eu falei assim, você tem certeza? Ele falou assim, nenhum homem tem certeza de nada.
Quer dizer, ele confessou que tudo aquilo que ele escreveu, ele mesmo não tinha certeza. Nem ele sabia aquilo que ele estava escrevendo. Nem ele tinha certeza daquilo que ele estava escrevendo. Não é? Então é o seguinte, não existe autoridade nenhuma maior do que a autoridade da Bíblia. Por que que não existe autoridade maior do que a autoridade da Bíblia? Porque existe uma origem, e essa origem é Deus. Acabou, pronto. Não existe autoridade maior do que a Bíblia. Amém? Eu fui expulsar um demônio, eram 6. Deus, creio em Deus, Pai. Demônio em cima de uma moça, uma senhora casada. E uma multidão veio na casa dela, lá fora de outra multidão, e chamaram a polícia. Aí me chamaram, a missionária da nossa igreja, me chamou, me arrastaram, e eu fui. E quando eu cheguei lá, essa senhora, eu conferi para fazer todo mundo sair daqui, porque estava vulnerável. Eu não tinha ainda essa palavra de vulneração, mas eu já tinha mudado. Tinha muita gente ali no espaço pequeno. E eu, quando bati os olhos, tinha em cima de uma mesa o Evangelho de Cunhalão, Kardec e a Terra. Aí eu disse assim, vem cá, por favor, tira aqui o Evangelho de Cunhalão, Kardec aqui, porque ele chegou agora o Evangelho segundo Jesus. Amém. Pronto, resolveu o problema. Vamos falar um pouquinho então da verdade espiritual e moral da Bíblia. A verdade espiritual e moral da Bíblia. Explicar para vocês o seguinte, para a gente entender. O que a nossa Bíblia diz que é pecado, vai ser pecado o resto da vida. Vocês conseguem entender isso? O que a nossa Bíblia diz que é pecado, vai ser pecado o resto da vida. Por isso, os valores cristãos vão permanecer para o resto da vida. Vocês conseguem entender isso? Isso é um valor moral, porque o homem entende isso, e um valor espiritual, porque foi Deus quem disse o que é pecado ou não é pecado. Consegue entender? Aquilo que Deus diz que é pecado e pronto, e acabou. E isso vai ser pecado o resto da vida. É espiritual, porque foi Deus que falou. Quando o homem entende isso, já vira moral. Aí entra nos nossos valores cristãos. E esse valor cristão, quando nós entendemos, ele vai ficar para o resto da vida, ele vai permanecer para sempre também. Por que que isso acontece? Porque foi uma origem que falou. E essa origem é Deus, e Deus não mente. Então, se ele falou que é pecado e acabou. É por isso que a ideologia, gente, A ideologia de... Sim. ela quer confundir, mas a autoridade maior é a palavra, é Deus. E acabou, pastor. Não tem como confundir. A partir do momento, é por isso que nós temos que ensinar, pastor. A gente tem que ensinar, porque na televisão, a televisão quer ir contra essa verdade, essa autoridade. E muitas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico, que não entendem essa autoridade, que não entendem que a palavra é infalível, vão pegar isso aí e vão acreditar neles. Vocês entendem isso? Mas como nós entendemos esse valor espiritual, e agora ele é um valor, uma verdade moral nossa, nós temos que colocar isso para frente para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Nós temos que ensinar essa verdade. Hoje, tudo pode, já perceberam? Tudo pode, tudo pode. Tudo. Nada agora que você falar que é errado, porque tudo pode. Então não existe mais o errado.
Eu costumo dizer lá em casa o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Eu falo isso lá em casa quase todos os dias. O certo é errado. E o errado agora é certo. Já parou para pensar nisso? O certo agora, gente, é errado, acabou. E o errado agora é que é certo. Aonde que a gente vai parar se nós não enfrentarmos isso com a verdade? Hoje, explicar a verdade para o adolescente está difícil, sabe por quê? Porque incutiram na cabeça do adolescente que a verdade está errada. Que o certo agora é o errado. É certo prostituir, porque eu sou dono do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Ó. Aonde que nós vamos parar com isso? Aonde nós vamos chegar? É por isso que nós temos de estar aqui na escola dominical, no seminário bíblico. É por isso que nós temos de trazer as pessoas para cá, para elas aprenderem, para elas ouvirem, para mudar a história das pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é mudar histórias. Já parou para pensar nisso? Quando nós aprendemos, quando nós ganhamos conhecimento, ninguém pode tirar de você o conhecimento. Podem arrancar tudo de você, mas o conhecimento ninguém pode arrancar. Ninguém pode arrancar. Quando você tem conhecimento, você tem poder, sabia? Quando você detém conhecimento, você detém poder. Eu fiz uma live, sexta-feira, Ana? Sexta-feira, eu fiz uma live com a cantora. Ok? Aí encheram a gente de perguntas. Todo mundo querendo me contradizer. Todo mundo querendo me pegar no contrapé. Se eu não tenho conhecimento, eu não detenho, eu ia passar vergonha. Vergonha. Então, meu irmão, vamos nos encher de conhecimento. Fala, meu amado. Interessante, a gente observa uma coisa interessante. Na época de Adão, antes de pecar, e Eva, eles só tinham uma única proibição, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Sim. Mas se a gente observa como tem da Bíblia, que você vai ler, você vai ver em Gálatas tanto de recomendação ao par, inspirado pelo Espírito Santo, das coisas erradas que a gente tem que evitar para entrar no reino de Deus. Então, para ver a evolução da maldade que o ser humano alcançou, que é de uma proibição. Não come desse fruto, mas quando chega a ter a vida o restante, tem tanta proibição que Deus fala, você não pode isso, não pode isso, não pode, então. Isso vem muito a ver com a criação, com a causa da criação de hoje em dia. A gente, quando cria uma criança pequena, a gente vai colocando limites nela. E a gente vai observando, quanto mais ela cresce, mais limite você tem que colocar. Para o quê? Para que ela não saia daquele caminho. E para nós entrarmos no reino de Deus, tem o ser humano, tem um estilo de vida ali, tem que ser obedecido ali. E aí a gente tem esse limite que Deus nos dá. Nós vamos crescendo com ele. A maldade foi crescendo. E os limites também vão crescendo. Mas isso aí é o seguinte, a palavra é clara. Olha que interessante isso. Ensina o teu filho no caminho. No caminho. No caminho. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Sabe por que fala no caminho? É o caminho que você já experimentou. Que você já andou. Que você conhece. Quando você ensina uma pessoa, quando falo, eu estou falando de criança, mas agora vamos falar de pessoas no geral. Quando nós ensinamos as pessoas, nós temos que ensinar as pessoas no caminho que nós já experimentamos, que nós já caminhamos, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você entende isso?
Aí está a falha. Muitas das vezes nós tentamos ensinar caminhos que nós ainda nem passamos por ele. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu nem sei ainda? Né? Para fechar, são 10 horas, vamos fechar então a lição de hoje com Provérbios 30, do 5 ao 6. Provérbios, capítulo 30, do 5 ao 6. Leia. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Precisa falar mais alguma coisa? Entrou aí na cabecinha de vocês? Pegaram a ideia de Provérbios? Não há nada a dizer diante da revelação de Deus. A revelação de Deus basta. Para a gente fechar aqui, entenda uma coisa. Servir a Deus é fácil. Somos nós mesmos é que complicamos as coisas. Entendem isso? Servir a Deus é fácil. Somos nós que complicamos as coisas. Pois não, Roger? Pastor, eu acho que para encerrar, Deus é sobre ele, mas 1 Timóteo 3,16, eu acho que é um dos versículos-chave da Bíblia sobre a função da palavra de Deus. Esse é o texto de abertura da aula da semana passada. Timóteo 3,16. Lê lá. Primeiro Timóteo. Os irmãos concluíram aí na Bíblia, Pode ler, Varão. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na Não, não é esse não. Primeiro ou segundo? Segundo, né? Segundo é Timóteo. Fala desse. Toda a Escritura Amém? Amém, irmãos? Entenderam? Então fechamos hoje mais uma lição. Semana que vem nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Amém? Vamos entender a estrutura da Bíblia. Isso é importante? É muito importante nós entendermos essa estrutura deste livro que nós temos em mãos. Amém? Pastor, o senhor quer dar uma palavra? Não? Vamos ficar de pé? Irmão Vicente?